Existem 64 formas diferentes da energia humana, da expressão humana se mostrar no mundo. 64 arquétipos que nos mostram como a gente se relaciona, quais são os nossos dons, como a gente se move pela vida, como a gente vive e como a gente se expressa, como a gente pensa, como a gente sente. E esses arquétipos são as portas de energia. Se você é nova no desenho humano, talvez você nunca tenha ouvido falar das portas de energia. Se você não é, se você já está aqui mais um tempinho, provavelmente essa é uma área que te interessa muito. A gente tende a ter muita curiosidade, né, pelas portas de energia. E nesse vídeo a gente vai então tirar todas as dúvidas do que são portas de energia, como é que elas são ativadas. Você vai entender, né, a inteligência por trás das suas portas de energia também, porque eu já te adianto, as portas que estão definidas no seu desenho não foram escolhidas aleatoriamente, não foi uma coincidência. Cada uma dessas portas que você tem aí foram escolhidas a dedo. E se você ainda não me conhece, prazer, eu sou Juliana Nandra, junto com a Yasmin Manhó, que nós criamos o projeto original, que hoje é a maior comunidade de desenho humano do Brasil. Seja bem-vindo aqui ao canal. Se ainda não se inscreveu, se inscreve. Já dá um like aqui nesse vídeo, porque eu tenho certeza que você vai adorar. Então, como eu estava falando, cada pessoa carrega uma combinação específica dessas portas. Então, as portas que você tem ativadas no seu desenho, muito provavelmente são muito diferentes das portas que eu tenho ativadas no meu desenho. E isso é porque as portas, elas nos trazem muita clareza e direcionamento sobre aquilo que a gente veio viver e a forma como a gente veio viver na vida. Inclusive, a gente gosta muito de olhar para as portas como os nossos dons e talentos naturais. Então, dependendo da tua missão de vida, você precisa de uma certa combinação de portas. Eu quero te convidar a olhar para essas portas, né, como se fossem ferramentas. Então, imagina que você encarna com uma caixinha de ferramentas, né? Uma caixinha de. Acho que a melhor forma de dizer é ferramentas mesmo, uma caixinha de ferramentas que te prepara para aquilo que você veio viver aqui, né? Como se Deus dissesse, ó, você vai viver essa missão e tá aqui a tua caixa de ferramentas, é isso aqui que você precisa para cumprir essa missão. Então, até trazendo uma forma de exemplificar, imagina que o médico ele tem os instrumentos, as ferramentas que ele usa, enquanto que um cantor tem os instrumentos e as ferramentas que ele usa. Não adianta o médico olhar para a caixa de ferramenta dele e pensar, ai, por que que não tem um microfone aqui? Olha, o de fulano tem um microfone, mas ele não veio com essa missão, ele não veio, essa não é a profissão dele. Ele não precisa de um microfone para exercer a profissão dele. Ele precisa de um bisturi, sabe? A mesma coisa é um cantor, não adianta ele olhar para a caixa de ferramentas do médico e dizer, e olhar para dele e pensar, por que que na minha não tem um bisturi? Porque ele não precisa. Então, eu já quero te convidar para olhar para as tuas portas como essa caixa de ferramentas, né? É tudo que Deus te equipou para você cumprir o teu papel aqui na Terra. E às vezes a gente olha para uma porta, e às vezes a gente olha para o desenho de alguém, né? E pensa, eu queria ter isso, eu não queria ter isso. Esquece, esquece, porque o teu desenho é a tua caixa de ferramentas. É exatamente aquilo que você precisa para viver o que você veio viver, para cumprir a tua missão, para cumprir o teu propósito. Aí você pode me perguntar, Ju, mas o que são portas? Eu sou nova aqui, como é que eu descubro quais são as portas que eu tenho no meu desenho humano? E assim entendo quais são as ferramentas e os dons que eu trago para essa vida. Então você vai pegar o seu desenho agora. Eu vou mostrar aqui, compartilhar a minha tela para você ver aqui. Deixa eu abrir aqui para ficar maiorzinho. Então, tem duas formas de você ver quais são as portas que estão ativadas no seu desenho. As portas são esses números aqui dentro dos centros. Então, se você é nova, 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 os centros são essas formas geométricas aqui. E dentro dos centros nós temos as portas. Uma curiosidade que às vezes aparece é tipo, esses números eles mudam de lugar? Não, todo desenho vai ter o 64 aqui, todo desenho vai ter o 61 aqui, todo desenho vai ter o 63 aqui e assim por diante, tá? As portas não mudam de lugar. Então, quais são as portas que você tem ativado no seu desenho? São essas portas que estão destacadas, né? Então, se você fizer o teu desenho lá no nosso site, que vai estar aqui na descrição desse vídeo, você vai ter um desenho parecido com esse, né? Com essas cores, porque às vezes quando a gente faz em sites diferentes, são cores diferentes. Mas, independente, né, do site, você vai ver que vai estar destacado. Provavelmente de preto, mas vai estar destacado. Então, essas que estão destacadas aqui são as suas portas definidas, né? Então, aqui você tem, né, no centro da ágina, você tem o 47 e o 43 ativo, né? Exemplo. Aqui no sacral tem o 14, o 34, o 27 e o 9. Então, essa é uma forma de ver, né? Quais são as que você tem. A outra forma de ver é você olhar aqui para essas duas colunas, né? Que são as ativações planetárias. Então, você vai ver aqui que, por exemplo, tem o 28. Por que que tem o 28? Porque o 28 está aqui, ó, destacado também. Então, no dia do nascimento aqui dessa pessoa, o Sol estava passando pela porta 28 e por isso ela está ativada. E eu já quero pegar o gancho aqui também para dizer como é que as portas se ativam, que essa é uma dúvida às vezes que aparece, né? Como é que uma porta é ativada dentro do desenho? Então, o teu desenho é como se fosse, imagina o teu desenho como se fosse uma fotografia do céu
No horário do seu nascimento, ou seja, aqui, né? Aqui é a posição dos planetas no horário do seu nascimento, e mais ou menos 3 meses antes do teu nascimento, que é aqui, que são as ativações planetárias 3 meses antes. Então, imagina que 3 meses antes do seu nascimento, o Sol estava na porta tal, a Terra estava na porta tal, o Nodo Norte e o Nodo Sul estava na porta tal e tal, e assim por diante. Então, é uma fotografia do céu mesmo. Assim, é muito parecido com na astrologia também, né? Então, se você já tem um entendimento de astrologia, às vezes fica mais fácil entender isso. Mas é uma fotografia do céu no horário do seu nascimento. Então, a gente vê onde é que estavam os planetas no dia do seu nascimento, no dia e no horário, e onde é que estavam os planetas 3 meses antes do seu nascimento. Ju, nasci de cesárea, no, Ju, nasci prematura. Ju, não importa, tá? Isso não. A tua alma já sabia. Eu acho tão interessante quando essas questões vêm, porque na verdade a nossa alma, Deus já sabia, né? Deus já sabia que eu ia nascer de tal jeito, que você ia nascer de tal jeito, que você ia nascer exatamente naquele dia, naquela semana. Então não se preocupe, isso não influencia em nada, isso não altera em nada, tá bom? Agora que você já entendeu como as portas são ativadas, vamos trazer isso mais para a prática, né? O que é que realmente isso significa na sua vida? Essas portas que estão ativadas aí no seu desenho representam energias, como a gente já falou, né? Arquétipos, forças que são acessíveis para você. Elas estão consistentes, elas estão fixas. É uma ferramenta que está ali na tua caixa que você sempre pode contar. Você sempre que abrir a tua caixa de ferramentas, você pode pegar aquela caixa, aquela ferramenta ali, aquela porta, aquela energia, aquele dom. Tá ali sempre disponível para você. Então você não precisa se preocupar, você não precisa, sabe, ter medo que uma hora vai estar lá e outra hora não vai estar, porque ela sempre vai estar. Uma coisa que é interessante é justamente porque é algo que sempre esteve ali, a gente tende a não dar muito valor. Então, a gente tende a olhar para as nossas facilidades e os nossos dons, os nossos talentos e as nossas habilidades, né, que vêm das nossas portas, e a gente tende a não dar valor. Às vezes porque a gente não consegue enxergar, né? Porque é algo que sempre esteve ali. Eu gosto sempre de exemplificar e de explicar isso, né? Através da teoria do contraste. A gente só tem mais consciência de algo quando a gente tem o contraste, né? Então, por exemplo, a gente sabe o que é estar alegre porque a gente sabe o contrário, o contraste, né? Que é estar triste. A gente sabe o que é noite porque a gente sabe o que é o contrário, é dia. Então, nas nossas portas, a gente não teve o contraste, porque a gente não teve um momento da nossa vida que a gente não teve acesso a esses dons. A gente sempre teve acesso a esses dons. Então, às vezes, a gente não tem consciência do que a gente tem, porque a gente sempre teve ali, sabe? Então, é muito difícil, às vezes, a gente realmente perceber. E aí, graças a Deus, aqui entra o desenho humano e nos ajuda, né, a ter clareza e às vezes validar coisas que lá no fundo a gente já meio que já sabia, já percebia, e o desenho humano vem e comprova que é isso mesmo. Então, às vezes a gente não tem consciência, às vezes a gente não dá valor. Então, isso é muito comum também. E aí é por isso que a gente olha para o do outro e pensa, ah, eu queria ter aquele. Porque aquele que a gente não tem é justamente esse contraste que traz consciência e aí a gente começa a valorizar mais aquilo que a gente não tem do que aquilo que a gente tem. Então, é muito comum a gente olhar para os nossos dons e a gente ficar tipo, mas tipo, sabe, isso aqui todo mundo sabe fazer, isso aqui todo mundo tem, isso aqui é fácil para todo mundo, quando na verdade não. Não é fácil para todo mundo. Se fosse fácil para todo mundo tinha todas as portas ativadas, né? E não, tem gente que não tem uma habilidade que tem aí no seu desenho, vamos dizer, uma energia de liderança, né? Então, até exemplificando um pouco, que às vezes a gente fala assim, arquétipos e energias fica um pouco solto, né? Mas tem uma porta que fala de liderança, tem porta que fala sobre comunicação com emoção, tem porta que fala sobre insights, tem porta que fala sobre energia de cuidado, tem porta que fala sobre energia de ambição, tem porta que fala sobre uma energia para lidar bem com o dinheiro, e assim por diante. Então, tem gente que tem algo que você não tem e você vai ter algo que muita gente não tem. E é assim também que a gente, como humanidade, vai criando essa engrenagem, né? Onde está todo mundo conectado e todo mundo precisa do outro, né? E a gente vai avançando e criando e evoluindo juntos, um ajudando o outro, com seus dons e talentos. E eu sempre gosto de lembrar, né, para vocês que têm uma visão mais cristã da vida como, eu acho que a maioria dos brasileiros tem uma visão mais cristã, né? É algo que é até bíblico, né? Que é onde a gente traz ali a parábola dos talentos. Então, é algo que realmente é uma visão que não sou eu que tô dizendo, né? É uma visão que até a Bíblia traz que todos nós recebemos dons e talentos e a gente está aqui para multiplicar esses talentos e a gente faz essa multiplicação através do outro, através de servir o outro, né? Através de colocar esses dons e esses talentos a serviço do mundo. Não é sobre enterrar esses talentos, mas sim a gente recebeu esses talentos para a gente multiplicar, expandir e prosperar e criar prosperidade na nossa vida através desses talentos. Então, como eu falei, cada uma dessas portas tem um arquétipo, energia, um dom diferente. Aí a coisa começa a ficar mais interessante ainda quando a gente começa a relacionar essas energias com os planetas. Porque cada planeta
tem um significado diferente e cada planeta vai trazer uma forma diferente de interpretar aquela porta. Então, por exemplo, vamos dizer, vamos pegar a porta 27, que é a porta do cuidado. Uma pessoa que tem o sol na porta 27, então essa pessoa é o que ela veio brilhar no mundo, a essência dela, o que ela veio realmente colocar no mundo, né? Muito do propósito dela tem a ver com cuidado, né? Com cuidar das pessoas, com cuidar de si mesma. Mas, por exemplo, se essa pessoa tem um Saturno nessa porta 27, aí já é um dom, que ela continua tendo o dom do cuidado, mas é algo que de repente vai ser um desafio na vida dela e que vai fazer parte do currículo da alma dela desenvolver essa habilidade, se tornar mais consciente sobre esse cuidado. Será que eu tô me doando demais? Será que eu tô me doando de menos? Será que eu tô fazendo tudo pelo outro e não tô fazendo por mim? Por que que eu faço pelo outro? Quais são as minhas intenções? Então, de repente, vai ter bastante lição para ela aprender ali. Ela ainda vai ter esse dom, ela ainda vai ter essa porta, mas não vai ser algo como seria o sol, né? Como eu falei, que aí é algo que já é muito natural, que as pessoas veem nela, que ela brilha isso no mundo, que ela é vista como, né, uma mulher cuidadora, uma mulher amorosa, muito diferente se essa mesma porta estivesse sendo ativada por Saturno. Então a gente começa a entender mais a fundo quando a gente começa a relacionar as portas com os planetas. Ju, já quero entender todos os meus. E aí? Que bom que você está aqui, porque a gente já tem um vídeo falando sobre os planetas. A IA já fez um vídeo falando sobre os planetas, que a gente vai deixar aqui na descrição. E a gente tem um e-book gratuito com todas as portas do desenho humano, explicando todas as portas. Então você vai pegar o teu desenho, pegar esse e-book, ver ali o que é que significa, assistir a aula da IAS e já ir fazendo essa interpretação e fazendo essa conexão, porque eu tenho certeza que vai te trazer muitos insights. Ju, mas e as portas que estão não definidas no meu desenho? Uma vez surgiu uma pergunta assim: tem algo que eu possa fazer para ativar as portas que não estão ativadas no meu desenho? E não. Primeiro, eu quero que você entenda que isso não é algo ruim. De novo, o teu desenho é a combinação perfeita para aquilo que você veio viver, aprender, expressar, criar. É perfeito. Então, se você não tem a porta um, vamos dizer, é porque você não precisa da porta um. Só que ainda tem mais uma camada, que é e que é muito interessante. As portas que a gente não tem ativado no nosso desenho, na verdade, a gente consegue acessar também essas energias, só que não de forma consistente. Mas a gente tem acesso também a essas portas. Como, Gil? Como é que a gente acessa essas portas? Uma forma, eu acho que é a forma mais fácil de entender é através dos trânsitos, né? Então, é, vamos dizer que hoje o sol tá lá passando pela porta um, né? Então, imagina as portas como um lugar no céu mesmo, né? Como se fossem lugares, espaços no céu. Então, o sol tá passando pela porta um, então a porta um tá ativada nesse momento, né? Pelos próximos, sei lá, 5 dias a porta um tá ativada, todo mundo vai sentir a energia, todo mundo vai ter acesso à energia. A porta um fala muito sobre criação, expressão autêntica, sobre ser você. Então, todo mundo durante aquela semana vai estar se sentindo mais autêntico, mais assim ousado, sabe, para expressar quem realmente é, mais criativo, todo mundo vai acessar, tá? Então essa é uma forma de você ter acesso a essas energias do teu desenho, né, que não estão ativadas. Uma outra forma também é através da interação com as pessoas, né? Então, às vezes você entra em contato com alguém que tem aquela energia e aquela pessoa ativa aquela energia em você. Então, às vezes é algo que sei lá, quando eu tô com fulana, eu me sinto tão mais autêntica. Vamos dizer que a fulana tem a porta 1 e você não tem. Ah, quando eu tô com fulana, eu me sinto tão mais autêntica, eu me sinto tão mais criativa, sabe? Ou então eu me sinto inspirada a ser criativa, eu me sinto inspirada a ser mais eu. Então, essa é uma outra forma muito bonita, né? Também da gente ter acesso a essas energias, que é através do outro, através das nossas relações. E o interessante, né, é que essas portas que a gente não tem definido no nosso desenho, ela nos traz muita sabedoria por causa do contraste. Então, pegando o exemplo da porta um, né? O sol tá na porta um, aí você passa uma semana super criativa, super autêntica, super ousada e, sabe, se mostra na internet como nunca se mostrou antes e tal. Aí o sol sai da porta um e na próxima semana você vê, né, na semana seguinte, que o sol não tá mais na porta um, você percebe que você já não está tão corajosa e autêntica assim. Então isso que já começa a te trazer consciência, sabe? De onde de repente você tá apagando a tua verdade, calando a tua verdade, sabe? De em que lugares, em que ambientes, em que situações você poderia ser mais autêntica, você poderia fazer as coisas um pouco mais diferentes, sem seguir a manada. Então é muito interessante porque tudo no nosso desenho serve para o nosso bem, serve para nossa evolução, exatamente tudo. Tudo. Então, aquilo que você não tem, na verdade, é uma grande fonte de experimentação, porque é muito divertido, né? A gente experimentando dessa forma. E também é uma fonte de muita sabedoria, de muita consciência. Se você tiver consciente, né? Nem todo mundo vai estar
consciente, nem todo mundo vai estar prestando atenção, nem toda, a maioria das pessoas, na verdade, estão distraídas, a gente sabe. Mas se você está aqui, eu acredito que você é uma pessoa que já tem um nível de consciência mais elevado. Então, as portas que a gente não tem ativado no nosso desenho é muito interessante por causa disso, porque a gente vai aprendendo, porque a gente vai se desenvolvendo, a gente vai ganhando consciência, a gente vai evoluindo. E as portas que estão definidas estão ali, são fixas, sabe? É algo tipo que foi dado. A gente parece que não precisa. Óbvio que a gente pode, sempre pode se desenvolver mais ali, até porque cada porta tem o seu lado luz e o seu lado sombra, e a gente vai falar já já sobre isso. Mas é algo que já é teu, já foi dado, sabe? É quase como tipo, você não precisou trabalhar por aquilo. Enquanto que as portas que a gente tem não definidas no nosso desenho, a gente começa a ganhar consciência e ganhar sabedoria, né? Através dos trânsitos, através das interações com as pessoas e a gente ir ganhando essa consciência e fazendo essa autoanálise. E aí, como eu falei, cada porta tem o seu lado luz e o seu lado sombra, né? Então é como se fosse um espectro de energia. Então isso é interessante saber porque às vezes acontece assim, por exemplo, tem uma porta no desenho humano que não, vou nem pegar essa, porque essa vai ser polêmica e você pode ficar um pouco. Vamos pegar de novo a porta 27, né? Então, a porta 27, que é a do cuidado. Então, na expressão mais elevada, num lado mais alto, né, mais elevado, num lado luz dessa porta, né? Então, imagina que é um espectro. Então, aqui em cima é a pessoa mais altruísta que você vai conhecer na vida. É um arquétipo, né? O arquétipo, a energia. É a pessoa, se fosse assim, se fosse uma pessoa, fosse a encarnação da porta 27, você ia olhar pra ela, é tipo Madre Teresa de Calcutá. Que inclusive ela tinha a porta 27. Então é a pessoa que você olha e você fala, tipo, essa pessoa é a encarnação do altruísmo. A porta 27 é realmente muito altruísta, se doa, cuida do outro e ao mesmo tempo sabe cuidar de si, sabe? Tipo, sabe encher a própria cesta para poder dar para os outros. Então é aquela coisa mesmo que transcendeu o ego, sabe? Tipo, não penso em mim, eu penso no outro. A minha vida, a minha missão de vida é ajudar os outros. Obviamente não quer dizer que todo mundo que tem a porta 27 nasceu com um chamado para ser Madre Teresa de Calcutá, né? Eu inclusive tenho a porta 27 e eu exerço essa energia, eu uso essa energia de outras formas, né? Cuidando do meu filho, cuidando das minhas alunas, cuidando aqui de vocês. De certa forma, né? Eu estar aqui gravando um vídeo sexta-feira de 11 horas da manhã, eu tô nutrindo a minha comunidade, eu tô nutrindo as minhas pessoas, eu tô cuidando de vocês, né? Então, de certa forma, eu estou usando, não preciso ser uma Madre Teresa de Calcutá, mas né, eu tô falando de tipo a expressão mais elevada e a forma mais pura de ver essa energia seria isso. Isso aqui é aqui em cima no espectro. Quando a gente vem aqui para baixo, aí seria o quê? Seria ainda a porta 27, né? São dois lados da mesma moeda. Seria a porta ainda 27, mas aqui é uma pessoa que ou ela se dá muito pro outro e ela esquece totalmente de si mesma, ou ela é muito egoísta, ela só olha pra si e ela esquece do outro. Ela não sabe fazer esse equilíbrio, né? Ou ela se entrega muito e até talvez até de fora alguém olhe e pense, nossa, olha como essa pessoa se doa e olha como ela é altruísta. Talvez até de fora alguém pensasse nisso, mas, né, geralmente quando uma pessoa ela se doa totalmente sem cuidar de si, isso não vem de um lugar positivo, né? Isso muitas vezes vem de um lugar de dor, vem de às vezes de uma ferida de achar que ela não merece ser cuidada, que ela não merece amor, né? Ou então, às vezes, tentando se provar, ou tentando fazer algo pelos outros para que os outros a amem, porque ela não consegue se dar amor. Então, vai ter essa coisa, sabe? Vai ter uma dor ali por trás, vai ter essa energia, ela vai ser expressa de uma forma mais densa, mais sombria, mais baixa, né? Numa frequência mais baixa. Então, eu quero que vocês entendam isso. Por quê? Porque muitas vezes você vai ver uma porta lá no seu desenho e aí você vai dizer, cara, mas isso aqui eu não tenho. Na verdade, isso aqui é um problema pra mim. Vamos dizer, então, né? Pegando a porta 27, vamos lá. Você vê que você tem energia do cuidado. Você, tipo, cara, isso não, eu não tenho isso. Na verdade, eu sou uma pessoa muito egoísta. Das duas, uma, né? Ou você tá muito mesmo nesse lado mais egoísta, né? Nessa vibração mais baixa dessa energia, ou essa porta tá num planeta, na verdade, das três, uma. Então, ou você tá realmente vibrando na vibração mais baixa dessa energia, ou tá num planeta de desafio, como, por exemplo, quando eu falei o Saturno, né? Algo que você vai ser meio que uma pedra ali no sapato, sabe? Que você vai ter que estar sempre tomando cuidado e evoluindo ali, aprendendo ali. Ou ainda está no seu lado inconsciente. Que aí é mais uma camada que a gente traz para as portas. E eu já vou mostrar para você entender do que é que eu tô falando. Então, lembra que eu falei que a gente tem aqui, né? Os planetas, a posição dos planetas no momento do seu nascimento, a posição dos planetas 3 meses antes do seu nascimento. O que eu não falei antes é que isso aqui são energias que são conscientes para você, e isso aqui de rosinha são energias que são inconscientes para você. Então, sim, a gente ainda tem mais essa camada. É muito mais fácil a gente ter consciência, a gente conseguir enxergar na gente essas energias que estão no lado consciente, né, aqui do lado direito,
do que esses dons e esses arquétipos, essas ferramentas que estão aqui no lado inconsciente. Então é como se realmente a gente abrisse a nossa caixinha de ferramentas e é quase como se a gente não conseguisse ver que essas ferramentas estão ali. Mas a gente usa elas, e as pessoas veem elas na gente, mas a gente não tem tanta consciência delas, a gente não consegue ver. Eu tenho um exemplo muito legal para dar sobre essa dinâmica do consciente e inconsciente. Eu tenho uma porta no meu desenho que é a porta 31, que fala muito sobre uma expressão, né, uma comunicação mais de liderança. E essa é uma porta que está inconsciente no meu desenho. Eu lembro quando eu li a primeira vez sobre essa energia, né? Ah, você tem um dom para liderar e tal. Eu fiquei tipo, sério? Tipo, eu não consigo ver isso agindo na minha vida. Eu já ouvi as pessoas me falando assim que eu tenho essa tendência, que eu tenho meio que esse posicionamento, mas eu não consigo ver em que momentos eu estou usando ela. Eu não consigo ver realmente ela expressa na minha vida. Inconsciente, né? Uma energia inconsciente em mim. Até que, né, corta pra eu trabalhando como fotógrafa. Meu primeiro negócio foi com fotografia. Lá em 2020, eu trabalhando como fotógrafa. E aí, as meninas, às vezes, levavam alguém enfim, pra ajudar ali, as meninas que eu falo, as clientes, né? Pra ajudar, ou então pra fazer companhia, ou porque queria levar uma amiga, enfim. E aí, essas meninas gravavam os bastidores, né, desse ensaio. E aí foi numa dessas que alguém mandou pra mim esse vídeo de bastidores e que eu me ouvi falando durante a sessão de fotos e eu pensei, meu Deus, eu sou muito mandona. Era algo que era totalmente inconsciente pra mim. Eu só ganhei consciência quando alguém, né, filmou ali a situação e eu, como meio que de fora, olhando ali o vídeo, me ouvindo, eu fiz, cara, eu preciso mudar essa minha comunicação, eu preciso ser um pouco mais, sabe, tipo, menos ríspida, menos tipo, faz isso, agora faz isso. Tipo, eu tenho que ser um pouquinho mais gentil nessa comunicação, porque era algo que era totalmente inconsciente pra mim. E é essa energia, né? Uma porta que tá ali na garganta. Então, fala literalmente da forma como eu me expresso no, o que que a minha garganta fala, né? Como é que a minha garganta fala? Com essa porta 31 ativada, fala de uma forma, né, mais passando uma liderança, né? Passando ali um caminho para a pessoa, direcionando a pessoa. E aí eu comecei a entender que realmente eu tenho essa energia, só que ela era inconsciente em mim até aquele momento, né? Hoje em dia eu tenho consciência e aí eu tento cada vez mais ser um pouco, né? Um pouco mais, enfim, um pouco mais gentil, porque eu sei que às vezes pode ser muito, pode soar muito mandão. E às vezes eu até brinco com a Yas, né? A Yas fala assim com sei lá, vai pedir algo, ela fala, ah, o que é que você acha e tal, aí você poderia e tal. E eu sou tipo, faz isso, isso, sabe? Tipo, eu sou muito assim, que é essa porta, né? Mas, obviamente, eu não posso usar isso como desculpa de tipo, ah, eu tenho essa porta mesmo, vou ser grossa. Obviamente não, né? Existem formas gentis da gente liderar e hoje eu trago mais consciência pra isso. Mas, em minha defesa, ainda é uma energia inconsciente em mim, então, às vezes, eu vou falar algo que eu não vou nem perceber, né, que foi mandão, ou então eu vou meio que ser essa pessoa que tá mandando no outro, que tá falando pra pessoa o que ela deve fazer, mesmo sem eu perceber. Então, ainda assim é inconsciente em mim. E quando é inconsciente, realmente a gente não tem controle, né? As portas que estão inconscientes em você, mesmo que você comece a ganhar consciência delas, né, através do autoconhecimento, né? Seja através de você estudando as suas portas, ou você percebendo, assim como eu fui percebendo na minha vida, né? Algumas dessas energias agindo de forma inconsciente. Mesmo que você comece a ganhar consciência delas, elas ainda são inconscientes. Então, você não tem controle. Você não sabe a hora que ela vai sair, sabe? A hora que ela vai aparecer. Então, por mais que eu fique tentando ter cuidado com a forma como eu falo, às vezes eu vou abrir a boca e vai sair uma ordem, e vai sair um comando, e não tem muito que eu possa fazer, né? Por isso, só, às vezes, depois perceber quando eu já falei e tentar ali remediar. É, Vou tentar falar alguma coisa depois para a pessoa não achar que eu sou muito mandona. E aí, mais uma camada de complexidade que eu quero trazer para vocês. E aqui é para quem já tá mais dentro do desenho humano, tá? Se você tá chegando agora, isso aqui já é mais avançado, então você pode ignorar, porque isso aqui não é tão importante quanto tudo que eu falei até aqui, né? O mais importante é você entender quais são as suas portas ativadas, entender o que é que elas significam, entender, né, os planetas e como é que esses planetas estão ativando essas portas. Então, isso é muito mais importante do que o que eu vou falar aqui. Mas eu sei também que tem gente aqui que já tá, né? Já maratonou tudo isso aqui, já tá bem informado e já tá com vontade de ir mais fundo. Então, se essa é você, eu quero falar sobre as portas que estão penduradas, né? São essas portas aqui, que são as portas que não formam canal. Então, se você perceber, existem portas, né, que elas, vamos pegar essa daqui que é mais fácil de visualizar. A 20, ela desce aqui e ela se conecta com a 34. Então, quando uma porta
ela se conecta com outra porta, vamos até pegar uma mais fácil aqui, ó. 4130, que é mais direto aqui, né? Então, quando a gente vê uma porta que se conecta do outro lado, né, com a porta irmã, né, com a porta parceira ali, a gente vê que forma um canal. Então, os canais, né, no desenho humano, é isso aqui. Então, às vezes, você vai ver, eu tenho o canal 4130, porque você tem a porta ativada, com a porta 41 ativada, e você tem a porta 30 ativada e formou o canal. Então, você tem o canal 4130, essa pessoa aqui, né, tem o 5027, tem o 2034, tem o 1648, e acho que é isso. É, Mas nem todas as portas formam um canal, né? Não existe, isso não existe, tá? Não tem nenhuma pessoa que tenha um desenho que todas as portas formam um canal, tá? Isso não existe. É, Todo mundo vai ter portas que não formam um canal. E é importante que elas tenham. E isso é interessante. Por quê? Porque nas portas que a gente tem aqui que não formam canal, a gente cria um campo eletromagnético que atrai a outra pessoa que tem ali a outra porta, né? Que formaria o canal. Então, essa pessoa que tenha 12. Então, essa porta tá meio que pendurada. Essa pessoa tem acesso a essa energia, mas ela meio que fica procurando ali a 22, né, para fazer essa conexão e formar esse canal. E é interessante, é muito interessante, na verdade, quando a gente começa a olhar desenhos, né, de casais, principalmente, assim, casais que tiveram, assim, um exemplo que eu sempre gosto de dar é do rei da Inglaterra, né, Charles, e a Camila. Eles dois, quando a gente coloca o desenho deles juntos, a gente vê que eles formam 7 canais, assim. Ou seja, né, nesse exemplo aqui, por exemplo, o rei tinha o 12, a Camila tinha o 22, juntos eles formam um canal. A Camila tinha o 36, o Rei tinha o 35, juntos eles formam mais um canal, 2 canais. E assim por diante, eles formam 7. Isso é muito raro quando é assim, mas é muito comum, né? Eu já até te dou já essa Jogo aí essa dica pra você. Pega, se você tem um namorado, se você tem um noivo, se você enfim, se você tá em um relacionamento, pega o desenho da pessoa, pega o seu e veja se vocês formam algum canal juntos, porque é muito provável que sim, vocês formam algum canal juntos, né? Por causa disso, a gente tem dos nossos canais, né, energeticamente, né, mecanicamente, os nossos canais, não, desculpa, as nossas portas que estão aqui penduradinhas, elas tendem a ir buscar, sabe? São tipo mãozinhas assim, são tipo, sabe, energias assim que estão procurando o outro lado do canal. E aí, quando junta. Muitas vezes a gente acha que é amor, mas é só mecânica, é só desenho humano, é só aquela energia ali encontrando, né, o outro lado e se sentindo completa. Então, isso aqui eu quis dizer para vocês, né, que acontece. Obviamente, isso aqui é algo que a gente entra mais a fundo na formação, mas, né, para vocês saberem que isso aqui acontece também. Existem essas portas penduradas que estão buscando, né, se completar. Não que elas precisem ser completas, não que elas estão incompletas, né? Não que essa pessoa aqui, ela tá incompleta porque ela só tem um 12 e não tem um 22. Como eu falei, todo ser humano vai ter portas que estão penduradas, né? A gente não tem planetas suficientes para ativar todas as portas, né? Então todo mundo vai ter, não tem nada errado com isso. Na verdade, é isso que nos atrai as pessoas, né? É isso que muitas vezes, por exemplo, eu e Ais, a gente forma muitos canais também. Quando a gente coloca os nossos desenhos juntos, a gente preenche tudo fica definido, né, no desenho. Então, isso mostra muito o quanto, né? Eu e ela, a gente atraiu uma outra e o quanto a gente funciona bem. Então, na verdade, isso é muito legal para a gente entender isso, né? O quanto as nossas relações são importantes na nossa vida, o quanto realmente nenhum homem é uma ilha, né? A gente precisa um dos outros e é assim que a gente evolui, é assim que a gente cresce. Então é isso que eu tinha para falar nesse vídeo. Eu queria mesmo fazer assim um resumão do que é porta, de como é ativada, porta consciente, planeta, para vocês terem, né, um pouco de ideia. E aí, para vocês irem aprofundando, como eu falei, a gente tem vídeo aqui falando sobre os planetas, para você entender quais são o significado de cada um. E o nosso e-book gratuito para você ir lá, pegar as suas portas ativadas e ir começando a fazer essa interpretação você mesma, que já vai te dar muitos insights. Se você ainda não curtiu esse vídeo, eu não sei o que você está fazendo, por favor, curta esse vídeo. Ajuda a gente a crescer e ajuda o YouTube a entregar para mais pessoas, né? Para que mais pessoas se conheçam, para que mais pessoas, enfim, entrem nesse mundo do desenho humano que a gente sabe que é libertador e que realmente é uma ferramenta que transforma as nossas vidas. Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo.